Aleluias. Você pode se colocar de pé de novo? Vamos orar uns pelos outros. Pega a pessoa que está do seu lado aí, ore por ela, abençoe a vida dela. Diga: eu quero abençoar a sua vida nesses dias, para que Deus possa ainda alcançar o que precisa ser alcançado no seu coração. Pai, queremos submeter a nossa vida ao Teu Espírito, Senhor, e queremos declarar a nossa total dependência do Senhor. Muito obrigado pela Tua graça que flui nesse lugar. Obrigado pela vida de cada irmão que está aqui, Senhor, nessa noite. Obrigado por tudo que já foi feito, falado, ministrado. Senhor, somos profundamente agradecidos ao Senhor. Pedimos que o Teu Espírito venha sobre nós, trazendo graça, sabedoria, e que o Senhor possa aprofundar a Sua palavra no nosso coração. Que essa noite seja uma noite, Deus, de cura, de transformação de dentro para fora, uma noite de libertação, uma noite onde o Senhor possa alcançar áreas e lugares da nossa alma que nem nós conhecemos, Senhor. Vem sobre nós com a Tua graça, vem sobre nós com a Tua presença, derrama sobre nós do Teu Espírito nessa noite. Senhor, queremos pedir que uma unção de Deus flua sobre as nossas vidas, alcance a nossa família, a nossa casa, a nossa esposa, os nossos filhos. Deus, que nessa noite seja uma noite de conexão, uma noite de um fluir de Deus, de um derramar de Deus, uma noite, Deus, onde a bênção do Senhor vai perpetuar, não só na nossa vida, mas nas gerações que virão após nós, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada irmão, Senhor. Oramos e abençoamos a cada um dos que estão aqui nessa noite. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Diga para a pessoa que está do seu lado: olha, você não está sozinho. Aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus. Queridos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Para mim é uma satisfação enorme quando a gente pode se reunir para compartilhar, para ouvir a palavra de Deus. Não tem lugar melhor para a gente estar do que na presença de Jesus. Queridos, meu nome é Zé Maurício, eu sou casado já há 26 anos, tenho 2 filhos, tenho um filho de 22 anos, tenho um filho de 19. Minha esposa eu conheci em Aracaju, ela é de Salvador. Eu fui fazer uma escola da Jocum em Aracaju, conheci ela, nos casamos em Minas, depois mudamos para Curitiba, e ali nós permanecemos durante 30 anos, numa das bases de Jocum que tem ali em Almirante Tamandaré, servindo aquela base com treinamento, mobilização, envio de missionários. E há 2 anos, o Senhor nos redirecionou ali para São Paulo, no interior de São Paulo, Ribeirão Preto, onde nós estamos hoje, no Ministério Batista Nova Aliança. Trabalhamos ali como pastor auxiliar do pastor Ricardo Minelli, e para nós tem sido uma experiência muito gratificante. E para mim, queridos, é um prazer enorme participar desse evento, ver tantas pessoas reunidas para buscar a presença de Deus. Realmente nós precisamos entender, queridos, a Bíblia diz que não é nem por força e nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Se nós não tivermos um encontro com o Espírito de Deus, queridos, nós podemos colocar todo esforço, toda competência, que nada vai acontecer. Nós ainda somos totalmente dependentes da graça e da misericórdia do Senhor. Amém? E nessa noite, queridos, eu sei que você já ouviu muita coisa, deve estar até cansado, tanta coisa que você ouviu. Eu vou tentar ser bem breve, para não te cansar mais, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais, a palavra aí, para a gente alcançar lugares aí na sua alma que talvez não foram alcançados ainda. Durante esse tempo que eu passei em Jocum, 10 anos desse tempo eu me dediquei a trabalhar com recuperação de dependente químico. E quando eu fui trabalhar com dependentes químicos, queridos, eu já tinha 20 anos de Jocum, treinando jovens, mobilizando, trabalhando com libertação, treinamento, ensinando. E eu achei que seria muito simples o processo. E quando eu me deparo com essa demanda, que hoje é uma crescente enorme, eu me deparei com um terreno que eu conhecia muito pouco, e eu só descobri isso quando eu comecei a fazer. Então durante 10 anos eu me dediquei a estudar sobre comportamento,
sobre comportamento viciado, sobre dependência química. Disso nós criamos um seminário, que é o Seminário Clínica da Alma, que é um seminário voltado para a reeducação comportamental. Mas ali eu entendi muita coisa sobre vida cristã. Quando eu me converti, e a gente naquela febre, né, de primeiro amor, e a gente aceita Jesus e vem empolgado, aleluiado para o Evangelho, e a gente começa a acreditar em algumas coisas, e a gente acha que a vida é muito simples. Hoje à noite, quando o irmão deu testemunho aqui, e o pastor subiu logo depois e falou: não, irmãos, não foi tão simples como parece. Quando a gente conta um testemunho, irmãos, parece que o caminho foi bem tranquilo de percorrer, né? Mas quem passou por essa jornada sabe o que realmente ele vivenciou, e as dores e lutas e batalhas que ele enfrentou no caminho. E quando você começa a trabalhar com comportamento, você descobre que comportamento viciado não está só relacionado, queridos, a bebida, drogas, cigarro, drogas lícitas e ilícitas, mas está relacionado à vida das pessoas. Na verdade, todo ser humano, irmãos, ele tem um déficit comportamental. A maioria de nós comunica comportamento viciado, né? E às vezes a gente acha que o cigarro é danoso, o álcool é danoso. Não que não seja, mas tem coisas que são comuns, práticas comuns no nosso meio, queridos, que são mais perigosas do que o cigarro e a bebida. São mais danosas do que o cigarro e a bebida. Hoje a gente tem a pornografia, que antes de qualquer coisa é um comportamento viciado. E às vezes a gente tenta espiritualizar comportamento. Esse é o erro comum que a gente comete. A gente quer expulsar comportamento. E comportamento você não expulsa, você reeduca. Você precisa de um trabalho consciente, consistente. Você precisa de tempo, de processo. E hoje justamente o que as pessoas não querem é passar por processos. As pessoas querem resolver a vida, queridos, de uma maneira muito rápida, muito curta. E isso talvez resulta no que a gente vive hoje, né? Esse ciclo de recaídas que as pessoas vivem. Pessoas que vivem de congresso em congresso, de culto em culto, de ajuntamento em ajuntamento. E elas voltam para casa, apesar de estarem fumegando e soltando fogo pelas ventas, continuam fazendo as mesmas coisas que fizeram a vida inteira. E isso acaba trazendo um senso de frustração. E muitas pessoas, queridos, já se conformaram com a vida que tem levado e se acostumaram a serem roubadas e saqueadas pelo diabo. Uma das maneiras mais eficientes de Satanás prender uma pessoa, queridos, é nessas estruturas. A gente conhece por aí pessoas extraordinárias, com potencial incrível. Pessoas que poderiam estar fazendo toda a diferença no mundo, no trabalho, na igreja, nos lugares onde Deus colocou. E essas pessoas, de alguma maneira, elas estão sendo castradas, elas estão sendo sequeladas. Nosso irmão falou aqui mais cedo a respeito desse espírito de Jezabel. E a ideia desse espírito, na verdade, irmãos, é justamente esse, é sequelar as pessoas. Hoje o que tem de gente sequelada, de gente doente, eu não sei se você sabe, mas o aumento de uso de psicotrópicos aumentou 700% no Brasil depois da pandemia. O Brasil é o terceiro país do mundo que mais consome drogas psicotrópicas no mundo. Tem gente que vive a poder de remédio, para acordar, para levantar, para ficar acordado. Ribeirão Preto, queridos, é conhecida como a cidade do suicídio. Nós temos um alto índice de suicídio, jovens, 12, 13 anos, tirando a própria vida. E isso hoje é uma métrica, é poucas pessoas, por incrível que pareça, que você não conversa, que você chega a fundo de uma conversa, que não estão desanimadas com alguma coisa, ou até já cogitaram tirar a própria vida. Mas isso é o tipo de coisa que a gente não conversa, que a gente não fala. Isso é o tipo de coisa que a gente introverte, guarda dentro da gente, e isso está lá, de certa maneira determinando a nossa vida, determinando os nossos relacionamentos, determinando a nossa vida profissional, porque você é resultado, queridos, das suas emoções, você é resultado daquilo que você lida dentro de você. E não tem como, muitas vezes, a gente até ouve mensagens que são poderosas e nos incentivam a ter postura diferente na vida, mas você não tem força, bagagem interior para isso. Você até tenta, é o que você quer, talvez esse seja o desejo mais íntimo do seu coração. Eu acredito que muitos de nós que estamos aqui nessa noite, a gente saiu de casa determinado a mudar em algumas áreas da nossa vida, mas infelizmente essa não é a primeira nem a segunda tentativa. Talvez essa já seja a quinta, sexta, sétima.
A maioria de nós já sabe pontuar várias decisões que a gente precisa tomar e a gente não faz, simplesmente a gente não faz. Todo mundo sabe, irmãos, que se você não fizer um exercício físico, na sua velhice, você vai ter uma experiência horrível. Mas a maioria das pessoas ignora esse fato e preferem lidar com uma velhice doentia do que reeducar um comportamento enquanto ainda pode. E baseado em tudo isso que eu parei, eu já vivi todas essas frustrações que eu estou te falando aqui, já tive todos esses combates, essas lutas interiores, e eu cheguei no momento da minha vida, queridos, que eu entendi. Hoje se fala muito sobre inteligência emocional, sobre capacitação pessoal, e eu não tenho nada contra isso, quero deixar bem claro aqui. Mas o Evangelho, irmãos, não trata disso. O Evangelho trata de um sobrenatural, de quando eu não posso fazer e eu recebo uma graça de Deus para fazer. O Evangelho é o socorro bem presente na hora da angústia. O Evangelho é o lugar onde eu posso abrir o meu coração, onde eu posso chorar diante de Deus. A presença de Deus, irmãos, é um consultório onde eu posso me achegar na presença de Deus e falar para Ele o que eu estou sentindo. Quando ninguém me entende, Deus me entende. Quando eu acho que ninguém está me vendo, que ninguém está me percebendo, o Senhor já está na minha cola há muito tempo. E tenha certeza absoluta, queridos, você não está aqui nessa noite por acaso. Não acredite de maneira nenhuma que você veio aqui porque alguém te convidou ou porque alguma circunstância te trouxe. Você veio aqui porque o Espírito de Deus te trouxe a esse lugar. E eu aprendi uma coisa muito cedo na minha vida, queridos. Toda vez que o Espírito de Deus nos coloca em algum ambiente, e esses ambientes aqui, queridos, são exclusivos. Você pode gravar as mensagens, levar para outra pessoa, para um amigo, mas jamais ele terá o mesmo impacto que você teve. A unção que está nesse lugar aqui, irmãos, ela é única. Ela é para esse tempo, para as pessoas que estão aqui. Eu não estou dizendo, irmãos, que você não pode ouvir uma mensagem no YouTube. O que eu estou dizendo, quer dizer, é que muitas vezes a gente desobedece o Espírito Santo de Deus. Deus nos chama para alguns lugares que Ele preparou, que Ele cuidou e zelou para criar esse ambiente para a gente. Mas a gente vive escapando do Espírito Santo. Prova disso, queridos, que depois da pandemia, quantas pessoas não voltaram mais para a igreja? As pessoas acreditam, sinceramente, que elas podem seguir Jesus através de uma tela de computador ou de uma tela de televisão. Irmãos, não tem nada que substitui esse ambiente aqui. E você pode ir no mesmo culto, na mesma igreja, com o mesmo pregador durante 10 anos. Para cada culto há algo diferente de Deus esperando por você. E aí você me diz, mas então por que, pastor, para mim parece tudo igual? O problema, irmãos, é que você não está dando as respostas que Deus espera que você dê. E nós vamos falar sobre isso nessa noite. O tema da minha mensagem nessa noite é: você não está sozinho. Você não precisa mais se isolar, chorar pelos cantos, mas nessa noite Deus preparou um ambiente para que, se você quiser, você possa sair daqui totalmente restaurado e curado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 5. João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 9. João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 9. A palavra do Senhor diz assim, João 5, do 1 ao 9. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das oliveiras, das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões, e neste jazias uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe:
queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Queridos, é interessante esse texto. Para mim talvez seja um dos textos mais extraordinários da Bíblia, porque conta a história de um homem que estava numa tentativa de ser curado há 38 anos. Quando você pega uma pessoa, queridos, que estava ali há 38 anos buscando uma maneira de ser curado, eu não sei se você consegue imaginar 38 anos, 13.870 dias, 332.880 horas, aguardando a sua vez de ser curado. As pessoas não têm paciência, irmãos, de ficar hoje meia hora ouvindo uma mensagem. Imagina esse homem. E eu quero destacar aqui, irmãos, que se tem uma coisa que fica nítido aqui, queridos, é a intenção que esse homem tinha de ser curado. O que não faltava era a intenção. Talvez alguns com 5 anos já iam embora, ia para outro lugar, outros com 10, outros com 15. Mas aquele homem acreditava, mesmo sabendo das impossibilidades, que talvez em algum momento ele poderia ser curado. Esse homem, aparentemente, estava determinado a não desistir da sua cura. E de repente chega Jesus ali. E esse homem, ele enfrentava um limitador. A Bíblia diz que ele era tetraplégico, e toda vez que o anjo vinha e sacudia as águas, lógico, alguém que podia andar chegava primeiro do que ele no tanque. Você consegue imaginar, queridos, a frustração de toda vez você ir e não conseguir? A Bíblia diz que o lugar onde ele estava, irmãos, era um lugar que tinha 5 pavilhões. Era um lugar enorme. Havia uma festa dos judeus, e essas festas, elas aglomeravam multidão de pessoas. E Jesus então vem nesse ambiente onde tinha uma multidão de pessoas, onde tinha uma multidão de doentes. A Bíblia diz que havia muitos enfermos esperando para serem curados, num lugar enorme, onde havia 5 pavilhões, e Jesus vai especificamente nesse homem. Irmãos, quando Deus percebe que todas as nossas tentativas fracassou, Ele vai nos encontrar, seja lá o lugar onde a gente estiver. Não importa para Deus o seu endereço, Ele vai te achar. Jesus foi específico, Jesus foi cirúrgico, Ele foi diretamente naquele homem. Talvez se Jesus parasse ali e dissesse: olha, todos estão curados, ele ficaria até mais famoso do que ter curado só esse homem. Mas ele vai em uma pessoa. Jesus queria alcançar o coração daquele homem e queria ensinar algumas coisas para mim e para você. E é interessante que quando Jesus chega nesse homem, Jesus chega com uma nova perspectiva. Esse homem estava acostumado, condicionado a um ponto de vista. A ideia dele era: quando o anjo descer, mexer as águas, eu tenho que me esforçar para chegar em primeiro lugar no tanque para ser curado. E agora vem Jesus e apresenta para aquele homem uma outra fonte, uma outra maneira de resolver aquele problema que durava 38 anos. Alguém já disse que um ponto de vista nada mais é do que uma vista de um ponto. E o grande problema da dor, da frustração, da decepção, é que ela nos enclausura em apenas um ponto de vista. Quantas pessoas largaram o seu casamento porque focaram somente em um ponto de vista, em uma frustração, em uma decepção, e não conseguiram ver solução de outra maneira? Quantas pessoas desistiram de ministérios, de negócios, de família, de filhos? O ser humano, irmãos, ele é facilmente condicionado. E uma das maneiras mais eficazes de Satanás prender uma pessoa é condicionando a essa pessoa a uma circunstância. Ele te mantém fixo
olhando para aquele ponto, e ali ele te machuca todos os dias, ele te bate todos os dias. Talvez alguns de nós nessa noite aqui, irmãos, a gente está sofrendo com a mesma dor há tanto tempo. Talvez alguns de nós carrega decepção, frustração, dor. Talvez alguns de nós sonhou a vida inteira com uma vida totalmente diferente que é você que está vivendo hoje, mas você só olhou para esse ponto de vista e você ficou focado nisso. Eu acredito que Jesus estava tentando apresentar para aquele homem outras possibilidades, dizendo para ele: olha, existe outra maneira de você ser curado. E eu acho que esse é o ensino desse texto. O tempo, 38 anos, havia roubado a possibilidade daquele homem ver a vida por outro ângulo. Quanto tempo faz que você é casado? Quanto tempo faz que você tem filhos? Talvez você já se acostumou com o casamento que você tem, sem acreditar mais numa possibilidade que Deus pode restaurar esse casamento e que você pode viver os melhores dias da sua vida daqui para frente. É comum você ver as pessoas envelhecendo dizendo: não, eu já estou velho mesmo, eu já fiz de tudo, eu já sonhei com todas as coisas. A Bíblia diz que quando o Espírito de Deus alcança o coração do homem, queridos, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sabe, só quem consegue sonhar? Você sonha quando, irmãos? Quando que você sonha? Quando você está dormindo. Sabe o que a Bíblia diz? Quando o Espírito de Deus entra na sua vida, você vai ter tanta paz e tanto sossego na sua vida, que você vai dormir e as coisas simplesmente vão acontecer na sua vida. Mas tudo que as pessoas hoje não têm, irmãos, é paz, é sono. Olha para a sua casa, o ambiente onde você vive, queridos, a maneira que você lida com as pessoas, com seus filhos. Hoje, irmãos, nós temos uma geração de pais que são refém dos filhos. Quando a gente fala de Jezabel, como foi falado aqui, Acabe, irmãos, o problema não é Jezabel, irmãos, me perdoe. O problema é que o Acabe nunca assumiu a posição que ele tinha que tomar. Só existe Jezabel aonde existe Acabe. Quando você se posiciona, quando você toma o seu lugar, como o pastor falou aqui, acabou o problema, irmãos. Elias não fugiu de Jezabel. Elias fugiu de um trauma de infância. Sabe quando que Elias fracassou? No melhor momento da vida dele, no topo do ministério. Sabe o que é mais frustrante, irmãos? Você chegar ao final da sua vida e ver que você conquistou tudo, até mais do que você almejou, e você não ter satisfação e alegria para usufruir disso. Você tem uma sensação que te falta alguma coisa, que existe um vazio dentro da sua alma, que tem um buraco a ser preenchido. O que eu estou querendo dizer, queridos, é que Deus está nos desafiando nessa noite a olhar de maneira diferente para a situação que nós estamos enfrentando. Irmãos, não parece loucura? O cara está ali há 38 anos, ralando, esperando a oportunidade. Jesus chega para ele e pergunta o quê? O que Jesus perguntou, irmãos? Se fosse você que estivesse ali há 38 anos, sem saber que era Jesus, o que você responderia? Ele falou: não, eu estou aqui porque eu gosto de ficar aqui, o ambiente aqui é muito bom, muito saudável, estou descansando. Por que Jesus pergunta então se ele queria ser curado? Se Jesus sabia. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus se deslocou e foi até onde aquele homem estava. E por que Jesus agora pergunta para ele: você quer ser curado? Algumas respostas que às vezes demoraram ou não vieram na nossa vida, é porque a gente fechou o nosso coração para outras possibilidades que Deus queria trazer. Quando você vai estudar a Bíblia, irmãos, você vê que várias coisas que aconteceu ao longo da história não foi porque Deus quis, foi por causa da dureza do coração do homem. O divórcio é uma dessas coisas, irmãos. O divórcio não foi instituído por Deus. Deus nunca foi a favor do divórcio.
O divórcio foi legalizado por Moisés por conta da dureza do coração do homem. Aí vem Jesus e diz: por conta da dureza do coração do homem, nós vamos lidar com o divórcio. Mas esse nunca foi o plano original de Deus. Muitas coisas aconteceram e acontecem na nossa vida por conta da dureza do nosso coração. Irmãos, eu tenho certeza absoluta que você tem sido muito abençoado na igreja que você serve, que há muito tempo Deus vem falando com você. Irmãos, Deus é extremamente intencional. Se tem uma coisa que Deus é, irmãos, é específico, intencional. Quando Deus quer falar conosco, irmãos, Ele fala. E Ele fala de uma maneira que a gente entende. O problema é que muitas vezes a minha resposta, irmãos, é se esquivar de Deus, é fugir de Deus. Quantas coisas você já ouviu esse ano de Deus, que você precisava mudar, que você precisava ser diferente, que você precisava tomar posição, e a metade do ano já passou. Nós estamos entrando em junho, agora julho, e se brincar, a gente vai para o ano inteiro, irmãos, e a gente vai viver da mesma maneira, e a gente está somatizando a dor, a frustração, o problema, até que vai chegar uma hora, irmãos, que na covardia eu vou colocar a culpa da minha frustração em alguém. É isso que acontece quando as pessoas saem da igreja. Eu estou saindo por causa do pastor, estou saindo por causa de fulano, de ciclano, porque fulano não me ama no meu ministério. Não! Ela somatizou tanta coisa, irmãos, tanta amargura no coração, que chegou uma hora que ela não deu conta mais. Agora, quantas pessoas estão vivendo assim dentro de casa? Isso reflete no relacionamento, na resposta que dá para o filho, na maneira que trata a esposa. E aí, lógico, os resultados, irmãos, vão vir. É afastamento, é falta de amor. E aí, irmãos, o diabo deita e rola. Deita e rola. Qualquer esquinha que ele joga, todo mundo está caindo. O problema é que muitas vezes a gente já se acostumou com a situação. Paralisamos o nosso foco no lugar e nas pessoas erradas. Agora, sabe o que eu mais amo no Evangelho? É que a nossa cura, ela pode vir quando nós menos esperamos. Naquele dia, aquele homem não tinha a mínima ideia que ele seria visitado por Jesus. Ele saiu não, porque ele morava ali, mas ele acordou mais um dia, como aquele paralítico à porta do templo Formosa, quando Pedro e João vêm cheios do Espírito Santo, e aquele homem olha para Pedro e João, irmãos, e ele faz o que ele sabia fazer, o que ele fez a vida inteira. Ele pede uma esmola. Se me derem um trocado para mim já está bom. Mas ele não sabia que aquele era o dia que Deus tinha preparado para a história dele mudar. Se eu fosse você, a partir de hoje eu não perdia nenhum culto mais nessa igreja. Se eu fosse você, eu não ficava em casa, irmãos, em nenhuma reunião de oração mais. Eu viria e diria: Senhor, talvez hoje o Senhor pode tocar na minha vida. Irmãos, escute o que eu estou falando. O salmista diz: 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Escute, 10.000 pode estar valendo de um lado seu, 2.000 do outro lado, mas se Deus quiser tocar a sua vida, você vai prosperar, e você vai abençoar os que estão falindo. Se Deus decidir voltar o coração dele para você, queridos, sua história vai mudar. Mas sabe qual que é o problema, irmãos? Eu que preciso do milagre, não sei falar com Deus a respeito do meu milagre. Eu não sei me expressar. Eu não falo da minha dor. Irmãos, qual foi a última vez que você se reuniu com alguém para falar da sua dor? Para chorar, para dizer: irmão, ora comigo que eu não aguento mais. Pastor, eu estou aqui porque o meu casamento está arruinando. Irmãos, vida de pastor é muito ruim, sabe por quê? Porque vocês ficam sabendo que um casamento está mal quando eles vêm avisar que estão divorciando. Passaram por todo o processo. Quantas pessoas adulterando, abrindo a porta de casa com pornografia, para esses demônios entrar e nadar de braçada, irmãos. Irmãos, você é o guarda-chuva da sua casa. Se o diabo furar esse guarda-chuva, acabou.
Mas a gente simplesmente está fazendo e a gente tem boas respostas. Não, porque a minha esposa não me ama mais, a minha esposa não me atende mais na cama. Irmãos, você se virou um cavalo. Quanto tempo faz que você não faz uma declaração de amor para essa mulher? Que você não pergunta para ela como é que você está hoje? A gente chega de casa achando que a gente foi a única pessoa que trabalhou no mundo. É engraçado como a gente trata os nossos filhos. A gente esquece. Imagina uma criança, irmãos, a primeira vez que vai para a escola, sozinha, o ambiente que ela nunca viu, estava aconchegada em casa, tudo tranquilo, e ela vai para a escola, a mãe vai lá e deixa ela lá, irmãos, ela fica chorando, berrando, e a mãe vai embora, e ela vê a mãe saindo pela porta. E aí ela está com gente que ela nunca conhece, aí pega um cara que morde, pega um menino que é perturbado, outro que puxa o cabelo, e ela volta para casa, ela não vê a hora de acabar a aula para ela entrar em casa. Aí chega um pai doido em casa e diz: você não faz nada o dia inteiro, você só estuda. A maior covardia, irmãos, que a gente pode fazer na vida é nivelar o problema dos outros pela nossa perspectiva. A sua fase não é a fase da pessoa que você está vivendo. Para aquela criança, aquela talvez seja a fase mais difícil da vida dela. Mas eu quero nivelar, sabe por quê? Porque eu não tenho mais empatia. Eu não tenho mais a capacidade de olhar para ninguém e sentir a dor do outro. Sabe por quê, irmãos? Porque eu congelei a minha dor e o meu coração. O meu coração é bloqueado. Eu não tenho sentimentos mais. Se esse congresso fosse de mulher, quantas mulheres você acha que estariam aqui? As mulheres são emocionais. Ia ter coraçãozinho para todo lado. Não estou falando que tem pouco coraçãozinho aqui não, viu, irmãos? Mas você entende o que eu estou te falando? Quanto tempo faz que você não procura alguém e fala: me ajuda, porque eu não estou aguentando? Irmãos, não são poucos homens que pensam todo dia em acabar com a vida deles, mas nunca falaram para ninguém. Suicídio está virando uma coisa comum. Não são poucos homens, irmãos, que estão entrando em depressão e tem que acordar todo dia de manhã e lutar para fingir que está tudo bem, mas no fundo ele perdeu a alegria para tudo. Talvez a sua mulher já te falou isso. Você está perdendo a alegria. Por que você está com essa cara? Está tudo bem. Às vezes naquele almoço que antes você celebrava e se alegrava, irmãos, hoje para você se tornou um peso, porque você está criando fobia social. Isso é um indício de depressão. Você quer ficar sozinho no seu canto. Homem já gosta de ficar sozinho. Talvez esse homem aqui, irmãos, depois de alguns anos ele falou: quer saber de uma coisa? A minha vida é essa mesmo. Eu vou ficar por aqui. Aí chega Jesus e pergunta o que para aquele homem? Você quer ser curado? Qual que era a resposta, irmãos? Qual que era a resposta? Sim ou não? Aí sabe o que aquele homem fala no versículo 7? Aquele homem explica o porquê que ele estava ali. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou lá, desce outro antes de mim. Interessante. Jesus não havia perguntado por que ele não conseguia ser curado. Jesus perguntou se ele queria ser curado. Irmãos, o tempo todo Deus está querendo nos restaurar. O problema é que a gente criou uma boa história para justificar aquilo que a gente está vivendo. A gente tem uma história bem elaborada, convincente. A gente mentiu tanto para a gente que a gente acreditou naquela história. E você pode ver, irmãos, por trás de todo comportamento disfuncional tem uma história linda. Pergunta para alguém, irmãos, por que ele não vai para a academia para você ver? Ou por que ele não passa o final de semana em casa com a família? Você já viu o velório com um caminhão de mudança atrás? Já viu? Sabe por que você nunca vai ver? Porque você não vai levar nada desse mundo. Alguém já foi em algum restaurante, irmãos? Nesses resorts ou lugar que você tira férias, onde é tudo incluso, você pode comer à vontade. Alguém já foi? Mas é um espetáculo. Você chega lá, irmãos, tem alguns que é comida 24 horas por dia. E eles colocam uma pulseira no seu braço. Qual que é a única regra? Você não pode levar nada, só pode consumir aqui. Quando você nasceu, Deus colocou uma pulseira no seu braço e falou: essa é a sua vida. Você pode usufruir de tudo, mas você não pode levar nada.
Só que muita gente, irmãos, tem tudo e não tem nada. Poderia estar vivendo totalmente diferente do que está vivendo, mas continua insistindo em contar uma boa história. Aquele homem ainda não estava conseguindo ver a possibilidade que estava ali na frente dele. Jesus não estava querendo propor, irmãos, uma pessoa para carregar ele, para sustentar a desculpa dele. Jesus, irmãos, não mandou nenhum anjo, foi ele mesmo conversar com o homem. E agora, irmãos, a cura em pessoa, o verbo vivo, estava na frente daquele homem. E sabe o que ele conta para Jesus? Uma história. Quando as pessoas vêm no gabinete do pastor para restaurar o casamento, o que elas contam? Uma história. Quando a gente tem que perdoar alguém, o que a gente conta? Uma história. A gente está preso nas nossas histórias. E são as nossas histórias que nos aprisionaram durante a vida toda. Tem gente aqui, irmãos, que é a representação da história do avô. O avô contou a história para o pai contou para você, e você está contando para os seus filhos. É a mesma história, é a mesma justificativa para manter de pé um pecado ou um comportamento que vem destruindo gerações, mas ninguém se atenta e diz: não, agora eu conheço Jesus, eu só preciso responder: sim, Jesus, eu quero ser curado. Mas é difícil. Tem pessoas que se acostumou tanto com a moléstia, com a doença, que não consegue mais ouvir Jesus chamando essa pessoa para levantar. Irmãos, eu não sei se você tem noção disso, lógico que tem, né? Mas uma pessoa quando fica na cama 1 ano, irmãos, ela já pode levantar e sair andando? Pode? Ela precisa de quê, irmãos? Fisioterapia, todo um processo. Você consegue imaginar, irmãos, 38 anos, a grossura que era a perna desse cara? Você já viu um cara tetraplégico numa cama? Os músculos, irmãos, contraem todos, secam. Não tem articulação nenhuma. Para uma pessoa dessa levantar e andar, irmãos, primeiro que a ciência não explica. Ele precisaria de vários processos de fisioterapia. E Jesus chega simplesmente, olha para ele e fala o quê? Levanta e anda, desafiando todas as lógicas possíveis. Irmão, sabe o que Jesus estava dizendo aqui? O problema não é o problema, não é a doença, não é o tamanho da sua dificuldade. O problema é o seu entendimento a respeito dessa dificuldade. O milagre não está condicionado. Jesus, isso aqui é muito grande, eu estou precisando de uma bênção muito grande. Irmãos, para de bobagem. O problema não é o tamanho da bênção, não é o tamanho do desafio, do milagre. Para Deus é indiferente. O problema é a maneira que eu estou vendo aquilo há tanto tempo na minha vida, que não me permite ver uma possibilidade mais de ser curado. E quando a cura chega, eu digo: não. Como alguns aqui já estão pensando: mas eu vou voltar para casa, a minha mulher está lá do mesmo jeito, os meus filhos estão vivendo a mesma coisa. Irmãos, Deus não é defraudador. Deus não te trouxe aqui para te provocar e falar: volta para o mesmo ambiente. Ele te trouxe aqui para te encher de graça, para você voltar lá e não mais orar pelo milagre, mas para ser o milagre dentro da sua casa. Você não vai voltar para casa e dizer: Senhor, muda a minha esposa, muda o meu filho. Diga: Senhor, me muda a tal ponto que eles vão ver Cristo na minha vida e eu vou ser irresistível. Olha para o seu irmão, fala assim: vou te dar uma palavra profética. Fala assim: você quer ter a mulher que você nunca teve? Fala para ele: avivada. Fala para ele: seja o homem que você nunca foi. Irmãos, a gente sempre está transferindo para os outros as nossas responsabilidades, e isso não vai nos levar a lugar nenhum. Sabe o que esse homem falou para Jesus? Jesus, não tem ninguém que me carregue. Sabe o que ele queria, irmãos? Um carregador profissional, alguém para pegar ele no colo.
Sabe o que a gente quer, irmãos? Alguém para carregar a gente no colo, para passar a mão na nossa cabeça e falar: tadinho. Irmãos, Deus quer te descer do colo. Deus quer te tirar do lugar que você viveu a vida inteira, das suas desculpas. Deus quer te colocar de pé. Sabe o que Deus chegou e falou para Jeremias? Filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Sabe o que é pôr em pé, irmãos? É parar de ser prostrado naquilo que você ficou prostrado a vida inteira. É vencer os pecados que você nunca venceu. É lidar com aquilo que você nunca lidou. É enfrentar aquilo que você nunca enfrentou. É parar de cair toda vez no mesmo lugar. Sabe o que Deus está falando? Quando você se posicionar, eu vou levar você, a sua vida, a sua família para um outro nível. Mas eu quero uma cura sem compromisso. Eu quero um milagre sem participar. Eu quero transferir para Deus as minhas dificuldades. Só que Deus não é paternalista. Deus é pai. E um pai jamais vai exigir menos de um filho do que aquilo que ele pode dar. Deus sabe quem é você. Ele te criou. Cada célula do seu corpo. Jeremias falou: eu não posso. Deus falou: você pode. Eu não posso, você pode. Eu não posso, eu te criei. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu disse: Jeremias pode. Então se eu falei, você pode. Mas sabe o que eu quero, irmãos? Alguém para me carregar. Foi uma pergunta objetiva de Jesus, com uma resposta subjetiva. O tempo da espera, de ficar vivendo a mesma coisa, faz isso com a gente. Uma espera demorada pode anestesiar a nossa fé. Provérbios capítulo 13, versículo 2 diz assim: a esperança demorada enfraquece o coração. Toda vez que a palavra coração aparecer na Bíblia, irmãos, você vai interpretar dessa maneira: é a fonte dos desejos, da tomada de decisão. Quando a Bíblia fala coração, ela está falando do centro das suas emoções, o lugar aonde você decide, aonde você escolhe. Sabe o que a Bíblia está dizendo em Provérbios? Que quando você fica muito tempo em determinada situação, isso vai enfraquecer o seu coração. Hoje, irmãos, nós temos homens fracos, mas não é porque eles não gritam alto, não é porque eles não impõem a sua vontade, é porque eles saíram da presença de Deus, se orgulharam, começaram a viver da força do seu braço, caíram em maldição. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no seu braço e faz do seu braço a sua força. Se você quer ser um homem de verdade, que os teus filhos te veem todo dia lendo a Bíblia e orando, que eles olhem para você e vejam que você teme mais a Deus do que qualquer outra notícia na face da terra. Irmãos, onde estão os homens? Quando Deus resolveu mudar tudo, e a política não saiu como a gente gostaria que saísse. Tem gente que ficou ferido com Deus. Tem gente que falou assim: agora nós estamos perdidos. Agora acabou tudo. Irmãos, quando foi que você dependeu de homens? Se você dependeu, você está profundamente frustrado. Mas o Deus que eu sirvo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A minha vida nunca dependeu da geopolítica do país. Como cidadão eu tenho meu compromisso, mas jamais eu vou me acovardar diante do que está acontecendo no mundo, porque Deus é soberano. Ele sabe todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas. E se você estivesse falando com Ele todo dia de manhã, lendo a Bíblia todo dia de manhã, você não estaria com medo nesse momento, mas você estaria confiante de que Deus vai fazer algo tão grande e tão poderoso, que a terra vai ser abalada, vai ser cheia da glória e da presença de Deus. Não se preocupe. Os desviados voltarão, os filhos rebeldes voltarão para casa. Não se preocupe. O coração dos filhos se converterão aos pais, e dos pais aos filhos. Irmãos, Deus está preparando uma igreja dentro da igreja para receber aqueles que virão. Nós estamos prestes a experimentar
o maior avivamento que o mundo já viu. E avivamento que eu digo, irmãos, não é para a gente ficar pulando dentro da igreja não, irmãos. É para a gente sair fora da igreja, alcançar o perdido, amá-los, transformar a vida deles. É o avivamento que os pais vão voltar para casa, os maridos vão voltar para casa. Quantos aqui já saíram de casa há muito tempo? Estão lá só de corpo presente. Irmãos, a gente não terá sempre pessoas para nos carregar. Precisamos vencer aquilo que tem nos paralisado. Deus tem uma proposta diferente para mim e para você hoje. O que você trouxe para esse congresso? Que você não pode voltar com isso para sua casa de maneira alguma. O que na sua vida, queridos, tem comprometido a sua autoridade? Irmãos, um homem pode ter poder, força, e isso você adquire com competência. Força é preparo físico. Se você for numa academia, irmãos, levantar peso todo dia, você vai ter força, musculatura. Mas autoridade você não ganha, queridos, com força. Na verdade, você ganha abrindo mão da sua força, se prostrando na presença de Jesus. O que falta para o homem hoje, irmãos, não é força, é autoridade. Vocês lembram daqueles discípulos que foram em nome de Jesus, de Paulo, expulsar o demônio? Os demônios disseram a Jesus: nós conhecemos. Paulo também. Mas vocês, quem são? Nós somos as pessoas que andam com Jesus, está aqui a carteirinha, discípulos oficiais escolhidos por Ele. Eles eram conhecidos de todo mundo, menos no mundo espiritual. Irmão, chegou a hora de você ser homem de verdade, de você se prostrar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu quero ser curado, eu quero ser transformado, eu quero ser tocado pela sua presença de tal maneira que o Senhor vai conduzir a minha vida a um lugar, Senhor, onde todas as bênçãos do Senhor virão sobre a minha vida. Escute o que eu estou te falando, querido. Quando Deus alcançar o seu coração, Ele vai alcançar toda a sua família. Você é a porta de entrada. Deus quer te tocar, irmãos. Há uma corrente de águas vindo na sua direção, e nós não podemos mais ficar no lugar que nós ficamos a vida inteira. Escute, não se trata do tamanho da sua fé, mas simplesmente da iniciativa de fé. Foi essa pergunta que Jesus me fez, me faz pensar. Como eu poderia imaginar que aquele homem estava doente, irmãos? Não é porque ele não conseguia chegar no tanque, mas é porque ele não tinha uma resposta para uma simples pergunta de Jesus. Talvez nessa noite Jesus está te perguntando: você quer ser curado? Você quer ser curado? Porque ser curado, irmãos, implica em voltar para casa, em amar incondicionalmente, cuidar incondicionalmente, ser um homem que você nunca conseguiu ser, adquirir virtudes que você nunca teve, ver coisas que você nunca viu, fazer coisas que você nunca fez, converter o seu coração aos seus filhos. Sabe por que Jesus perguntou para ele se ele queria ser curado, irmãos? Porque ele não tinha parente, ele não tinha amigos, ele não tinha ninguém. Como, pastor? Ele falou para Jesus: Jesus, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque, ninguém, eu não tenho ninguém, eu sou sozinho. Se eu levantar hoje, eu não tenho para onde ir, eu não tenho onde dormir, eu não tenho roupa para trocar, eu não tenho comida para comer, porque eu sou sozinho. Jesus perguntou: você quer ser curado? Porque a cura implica em responsabilidade, a cura implica em retomar a vida, a cura implica, irmãos, em ser um homem que nunca foi, em fazer coisas que há muito tempo você não faz mais. Sabe por que muitos de nós se conformou com a vida que a gente está levando? Porque a gente cansou de ter as responsabilidades que a gente teve a vida inteira. A gente desistiu do nosso papel, a gente saiu da nossa posição, e com isso a gente comprometeu a família. Porque quando eu não faço o meu papel, irmãos, a esposa assume. Essa inversão de valores, de papéis dentro de casa, é um prato cheio para Satanás. Jesus está te perguntando: você quer que eu te cure nesse congresso? Porque isso vai implicar em você mudar totalmente o seu estilo de vida. Acabou o papo de chegar em casa, sentar no sofá, irmãos, e ficar lá no seu mundo,
O seu filho falando com você e você no celular o tempo todo. Você quer que eu te cure? Você quer que eu te cure? Você vai ter que sair de um monte de grupo de WhatsApp. Você vai ter que sair do Instagram, do TikTok. Você quer que eu te cure? Você vai ter que ser o primeiro, na hora do culto, a estar pronto, dizendo: vamos, porque hoje tem culto. Quando tiver um congresso de homens, você vai dizer para a esposa: olha, mês que vem eu estou fora, porque eu vou lá me encher da presença de Deus, e eu vou voltar para ministrar a vida de vocês. Você quer ser curado? Não vai ter mais ninguém para te arrastar. Não vai ter mais ninguém para te puxar, irmãos. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: irmão, você já está grandinho, você já está pesado. Fala assim: desce do colo em nome de Jesus. Mas sabe quem que toma a iniciativa de vir para o culto? A esposa. Sabe quem toma a iniciativa de chamar as crianças para vir para o culto? Com quem que você manda falar? Fala com a sua mãe. Você quer ser curado? É comigo mesmo. Pode falar comigo, o que foi? Culto é hoje, 6:50 você vai estar pronto, porque nós vamos para a igreja. É comigo. Isso é ser curado, queridos. Mas sabe o que eu quero? Vim aqui passar um pano na minha consciência e voltar para casa e viver da mesma maneira que eu estava vivendo antes, com as mesmas desculpas que eu dei a vida inteira. Tem gente que quer um milagre, mas que quer ser carregado, porque não consegue ver de outra maneira, de forma alguma. Sabe por quê, irmãos? Eu percebo que quando o tempo da doença é muito longo, a enfermidade passa a ser parte da nossa existência. Por isso que Paulo diz: não vos conformeis com esse século. Esse mundo tem uma forma, tem um molde, e a gente vai se moldando a ele. A gente vai se moldando. Nós simplesmente queremos resolver os nossos problemas, e não importa se Deus vai precisar transformar o mundo todo à nossa volta em um coadjuvante da nossa situação, um ser vegetativo para se enquadrar na nossa ambição pessoal do relacionamento perfeito. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa: isso que você está sentindo no seu coração, essa dor, essa falta, não tem nada a ver, irmãos, com sexo, não tem nada a ver com a sua esposa e nem com seus filhos. Esse lugar só Deus pode preencher. Alguns anos atrás eu entrei numa crise em casa, e a minha esposa é uma mulher de Deus, irmãos. A minha esposa acorda todo dia 5 horas da manhã, ela ora 2 horas, e ela lê a Bíblia cerca de 2 horas todo dia. E ela não faz isso para aparecer no Facebook, em lugar nenhum. Ela tem um grupo de mulheres que lêem a Bíblia. Tem mais de 200 mulheres lendo a Bíblia com ela o ano inteiro. Já leram a Bíblia uma vez esse ano, estão lendo de novo. O ano passado a minha esposa leu a Bíblia 12 vezes, uma vez por mês. Mas um dia eu cheguei em casa meio espritado, e eu estava com um buraco na minha alma. Falei: amor, você precisa mudar, você não está mais correspondendo. E ela falou: é mesmo? Eu falei: é mesmo. E ela falou: em qual área eu preciso mudar? Eu falei: eu não sei, mas eu sei que você precisa mudar, porque tem alguma coisa ruim. Mas eu vou te falar. Fiz uma lista, levei para ela. E aí ela olhou aquela lista e falou: você tem certeza? Eu falei: absoluta. E nós começamos nesse processo, irmãos, e ela tentando mudar, ser melhor em algumas coisas, e eu pesando, porque nada me alcançava. Até que um dia eu chego em casa, e a gente tinha um quarto de oração em casa lá, irmãos. Ela está lá jogada no chão, chorando. E eu entrei, e ela estava chorando muito. Eu falei: amor, o que aconteceu que você está chorando desse jeito? Ela falou: eu descobri uma coisa. Eu falei: o que é? O que você está procurando em mim, só Deus pode te dar. Eu falei: por isso que você está chorando desesperada? Ela falou: não. Eu falei: então o que foi? Ela falou: porque se você está procurando em mim, você já deixou de Deus de lado há muito tempo. E eu não vou me colocar no lugar de Deus na sua vida. A partir de hoje, eu estou saindo desse lugar. Sabe qual que é o problema, irmãos? A vida inteira alguém se colocou no lugar de Deus para fazer os nossos gostos. A vida inteira alguém adulou os nossos comportamentos. Eu me lembro de ter ido numa igreja orar, irmãos, e uma mulher que apanhava do marido todo dia. O cara
cara espancava a mulher. E aí eu fui orar com ela, irmãos. Ela falou: pastor, o que eu faço? Eu falei: irmã, tem uma irmã, uma profeta de Deus, que vai te ajudar. Eu falei: qual igreja? Eu falei: não é igreja, não, é delegacia. Você chega lá e você pergunta: irmã Maria. Eu falei: que irmã? Eu falei: irmã Maria da Penha. Ela tem um ministério que trabalha só com homem que agride mulher. Você pode ir lá, ela vai te ajudar. Ela falou: pastor, o senhor está falando para me mandar o meu marido para a cadeia? Eu falei: ele não te agride, criatura. Ele falou: pastor, mas ele é um homem bom. Ele só me bate quando ele está muito nervoso. Eu falei: como é que anda o temperamento dela? Ela falou: ultimamente ele está nervoso todo dia, pastor. Aí eu pensei e falei o seguinte, falei: irmã, não larga desse homem não, fica com ele. Porque se você largar dele, você vai arrumar um homem que nunca bateu na mulher e ele vai passar a bater em você. O problema não é que seu marido gosta de bater em você, é que você se acostumou a apanhar. Irmãos, para todo comportamento disfuncional tem um codependente. Alguém que está ali nos bajulando, passando a mão na nossa cabeça. Mas a taça de Deus, irmãos, ela tem uma hora que ela enche. E tem uma hora que Deus fala: agora eu vou tratar com fulano e beltrano. Irmãos, a pandemia foi um recado direto de Deus. Quantas pessoas tinham sonhos e projetos? Quantas pessoas fizeram planos a vida toda para no final da vida agora parar, aposentar? E a pandemia levou uma multidão. Não excluiu ninguém, pequeno, grande, novo, velho. Sabe o que Deus estava falando ali? O único requisito para você morrer é você estar vivo. E quando chegar no final da nossa história, irmãos, e nós nos encontrarmos com Deus, e a gente vai ver toda a possibilidade que a gente tinha de viver uma vida completamente diferente, mas a gente não viveu. A gente vai ficar profundamente frustrado de ver o que Deus tinha preparado para nós. Quantas coisas você poderia fazer diferente, queridos? Como você poderia mudar a sua qualidade de vida, o seu relacionamento com Deus? Pastor, eu não tenho tempo. Lógico que você tem, irmãos. Quem te deu o tempo foi Deus. Pastor, a minha vida é uma correria. Para de correr. Diminui sua velocidade. Sabe por quê, irmãos? Quem te mantém não é a sua força, é Deus. Se Deus quiser te multiplicar por 10 vezes, irmãos, sabe o que aconteceu com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego lá na Babilônia? Eles se recusaram a se contaminar com as iguarias do rei. Sabe o que a Bíblia diz? Que tudo que eles faziam era 10 vezes melhor do que os companheiros deles. Sabe o que é isso, irmãos? Não é competência, não é inteligência emocional, é favor do Senhor. É favor. Não se fala mais sobre favor do Senhor. Se fala sobre o que, irmãos? Desenvolver, vamos desenvolver. Alguns de nós estamos nos sentindo totalmente desencaixados nesse momento da história. Porque é tanta coisa, irmãos, é tanta inteligência artificial, que você fala assim: Deus, eu não vou dar conta. Irmãos, tudo isso sem Deus é bobagem. Agora você tem uma coisa que ninguém pode roubar de você, que chama Espírito Santo de Deus. Que você pode ser um leigo, não saber nem ler e nem escrever, e Ele vai conduzir a sua vida. Sabe o que a Bíblia diz? Que Ele ensina a orar aqueles que não sabem orar. Você tem dentro do seu coração. A gente está correndo atrás de um monte de coisa, e a gente esqueceu da graça de Deus. Irmãos, o homem quando tira o coração de Deus, ele perde o favor de Deus. O favor de Deus, irmãos, entenda uma coisa: o dom de Deus é irrevogável. Se Deus te der um dom, vai ser para o resto da sua vida. Você pode até contaminar esse dom. Agora, o favor de Deus é condicionado a um propósito. Quando você perde o propósito, você perde o favor. Você lembra de Saul? A Bíblia diz que o Espírito de Deus se retirou de Saul. O favor saiu da vida dele, porque ele perdeu o propósito. Qual é o seu propósito na sua casa e na sua família? Qual é o seu propósito na igreja, queridos? Para que você existe nessa terra?
Quantas pessoas aqui têm dons e talentos que poderiam estar servindo a igreja, servindo o ministério, está fazendo uma célula em casa? Quantas pessoas aqui poderiam estar ativas no reino de Deus, irmãos? E entraram numa loucura de vida. E aí fala: pastor, eu trabalho, eu não prospero. Sabe por quê? Porque você só tem o que seu braço consegue. Porque o favor de Deus, irmãos, está atrelado ao propósito. Deus, qual que é o propósito do Senhor na minha vida? Quando você estiver encaixado no propósito, você vai ter mais do que precisa. Você vai ter para você, para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. Deus falou para Abraão: Abraão, eu vou abençoar você, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, se você se manter no propósito. Anda na minha presença. Mas a gente se distraiu no processo, irmãos, e a gente está doente. Alguns estão tetraplégicos, parados, não produzem mais nada, precisam ser carregados o tempo todo. Será que a nossa mágoa é porque o nosso egoísmo ficou tão grande e as coisas não saíram do jeito que a gente esperava e Deus mudou os planos? Será que muitas vezes a gente não está ensinando Deus a ser Deus? Será que a nossa dificuldade, na verdade, não é assumir que nós erramos? Irmãos, olha para dentro de você hoje. Como está o seu coração de verdade? Qual é a sua frustração? Há quanto tempo você vem fingindo que está tudo bem, mas não tem nada bem? Há quanto tempo você tem sentido uma tristeza profunda dentro da sua alma? E você está prostrado nesse lugar. E cada dia isso piora. Irmãos, a depressão é o mal do século. E dentro de alguns anos, irmãos, isso vai ser uma febre. Sabe por quê? Porque se você não abrir o seu coração na presença de Deus, um cardiologista vai fazer isso por você. Tem muita gente hoje, irmãos, procurando psicólogo, irmãos, em surtos psicóticos. Tem pessoas vivendo tristezas profundas na alma. A alegria foi embora. Só que você nunca falou disso com ninguém. Você nunca conversou. E você nunca pediu ajuda. Porque afinal de contas você tem que ser forte. Todo mundo tem que te ver forte. Mas chegou a hora, se você quiser, de Deus entrar no seu coração e curar a sua alma. Deus quer restaurar a sua alegria, os seus sonhos, a sua vontade de viver. Deus quer restaurar a sua alegria de voltar para dentro de casa e olhar para os seus filhos, queridos, e não desistir deles, e não desistir do seu casamento. Se coloque de pé, eu quero orar com você nessa noite.